Tô aqui, Betinha, tô esperando. Beleza, já vamos é, conversando um pouco aqui, né, até o pessoal chegar, é, fazendo uma retrospectiva, né, uma retrospectiva da aula passada. Semana passada não deu para ter visto os imprevistos, né? Graças a Deus tudo foi resolvido no final, como sempre, tudo dá certo. E aí a gente é, quer de fato cumprir, né, a nossa agenda. Então, para você que já está aí, boa noite, né? Salve Maria. Vamos fazer uma oração para a gente poder dar início nessa segunda aula do nosso projeto Conheça-te a ti mesmo, com a pergunta de onde eu vim. Então, na aula passada, nós aprofundamos um pouco na resposta, na pergunta de quem eu sou, né? E hoje nós vamos também, de algum modo, tentar entender, né? é, essa pergunta de onde eu vim. Então, você que está aí assistindo aqui conosco, que vai assistir conosco ao vivo, né? E você que vai assistir essa aula depois, eu tenho certeza absoluta que nós vamos tirar grande proveito dessas aulas que ficarão gravadas e posteriormente, né, se necessário, editadas para pôr na plataforma aí do Hotmart e oferecer para vocês as, a senha para vocês terem acesso, como foi combinado quando vocês fizeram a inscrição para essas aulas. Então, boa noite, Sueli, falei Isa, né? Deus abençoe a vida de vocês também, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar, para nos proteger. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E aí, como é que vocês estão? Aonde vocês estão? Tá fazendo frio, calor? Como é que tá aí? Tá Rio? normal aqui. Lá na fazenda mesmo está um frio terrível. Boa noite, Geisiane. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Pessoal, vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula passada, onde nós partilhamos um pouco sobre as questões de quem eu sou, né? A importância de saber realmente essa resposta, não só de forma natural, humana, mas de forma transcendente, como a gente bem falou naquela aula, né? É de fato.
aquilo que nós trabalhamos naquela aula, dizendo que, né, se eu fui querido por Deus, né, todos nós fomos queridos por Deus, e uma vez queridos por Deus, nós somos criados por Ele, né? Porque uma vez Ele querendo, Ele pode criar qualquer coisa. E só pelo fato da gente ter sido querido, né? A palavra querido é uma coisa boa, né? Só pelo fato da gente ser querido por Deus e criado por Ele, já resolve no nosso coração, ou deveria resolver, muitas carências que a gente tem também em virtude, né, de talvez uma má compreensão do modo que como teria que ser a vida, né? Às vezes a pessoa nasce em uma família e essa família rejeita a pessoa, né? Os pais talvez não preparou ou não programou ou não quis aquela gravidez. E aí a pessoa ao longo da vida fica com aquele sentimento que ela está na vida para atrapalhar, né? Eu acredito que todos nós um dia, de algum modo ou em alguma circunstância, já passou pela cabeça, né? Essa questão assim de, nossa, parece que eu vim para atrapalhar, né? Parece, assim, eu estou atrapalhando. Eu até tenho um rapaz lá na comunidade, um acolhido, né? Que ele já vai fazer 6 meses que está com a gente, e ele sempre começa um diálogo, né? Ele sempre começa uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta para a gente, ele começa a pergunta pedindo desculpa, né? Acho- Você imagina assim, toda a pergunta que ele vai fazer, assim, olha, eu queria pedir desculpa, mas eu preciso fazer uma pergunta. Assim, não tem para pedir desculpa por estar fazendo uma pergunta, né? Aí eu conversei com ele, expliquei para ele essas questões, né? E graças a Deus, hoje ele já não está falando tanto. Ainda fala por mania, né? Mas ele já não está mais começando um diálogo ou fazendo uma pergunta, pedir desculpa como se ele estivesse atrapalhando alguma coisa. Eu estou em pé lá parado, olhando ele trabalhar, e aí daqui a pouco ele levanta e fala assim, você desculpa, mas eu precisava fazer uma pergunta. Desculpa de quê? Né? Então, em algum momento, passa pela cabeça da gente, como eu disse, de algum modo, em alguma circunstância, essa ideia que a gente veio ao mundo para atrapalhar ou que nós estamos atrapalhando. Talvez por conta, talvez por conta desta rejeição que a gente sofreu, né, ainda no ventre da nossa mãe ou depois de nascido os pais na educação ou no modo de como criou aquela criança deixam parecer que ela não presta, que ela veio para atrapalhar, né? Vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu. Verídico, né? Verídico. Quando a gente vai falar de cura interior, porque nós estamos falando de onde a gente está falando quem eu sou, né? Uma psicóloga, né, tinha um adolescente que, quando a filha dela chegou na adolescência, ali por volta dos 15, 16 anos, ela começou a não parar dentro de casa, né? Ela saía muito e ficava muito tempo na rua, e a psicóloga percebeu, né, que depois de uma certa idade, ali dos 14, dos 15, isso começou a ficar frequente, né? Aí, um belo dia, ela chamou a filha dela para conversar e querendo saber, né, o motivo real dessa ausência dela na casa, né? Dessa ausência dela na casa. E a psicóloga estava fazendo isso porque ela fazendo a reflexão sobre as possíveis causas desta moça não querer ficar dentro de casa, ela lembrou, ela lembrou de uma situação quando ela ficou sabendo que estava grávida dessa filha dela, né? Ela tinha feito uma inscrição de pós-graduação de psicologia e antes de começar, ela já tinha feito a inscrição, né? E antes de começar a pós-graduação, ela recebeu a notícia, ela descobriu que estava grávida, né? E aí ela pensou, né?
ela começou a chorar e pensou assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Então, assim, pessoal, às vezes as pessoas acham que esse o que é que eu vou fazer é, é, não tem valor, mas quando alguém descobre que está grávida e se assusta, ou se surpreende, né? Ou, não, ou se assusta. E de repente, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Assim, tem alguma coisa me atrapalhando. Esse o que é que eu vou fazer significa assim, tem uma coisa vai começar a me atrapalhar. E agora, o que é que eu vou fazer? Então ela descobriu que estava grávida e pensou assim, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que trancar, eu vou ter que pedir para fechar minha pós-graduação antes de começar, né? E como de fato aconteceu. Então ficou registrado, né? Ficou registrado na cabeça dessa moça que ela estava chegando como um problema, né? Que ela estava nascendo para ser um problema. Por quê? Porque a mãe dela estava prestes a começar uma pós-graduação, né? Que era um sonho dela, e quando ela chega, atrapalha. Ah, então eu nasci para atrapalhar, né? Eu nasci para dar trabalho. E quando chegou nessa idade dos 15 para 16 anos, parece que isso despertou, né, na memória dela, esse sentimento. Então, ela ficava mais fora de casa do que dentro de casa. E quando a mãe dela chama ela para conversar, ela, chorando, né, as duas chorando dentro do quarto, ela falou assim, a psicóloga falou assim, olha, minha filha, eu vim aqui porque eu queria te pedir perdão, porque quando eu engravidei de você, eu estava numa expectativa muito grande na minha pós-graduação e tal, contou a história para ela, né? E eu quero te pedir perdão porque me parece, né, que você não está querendo ficar muito dentro de casa e tudo. Eu queria dizer para você que você nunca atrapalhou minha vida. Passou pela minha cabeça, né, esse sentimento e tudo. E a menina chorando, falou com a mãe exatamente isso. Falou assim, mãe, realmente o que a senhora está falando tem fundamento, porque é como se eu a todo momento atrapalhasse a sua vida. E para mim não atrapalhar a sua vida, eu saí de casa. Porque quando você chegava em casa e eu estava na casa, eu ficava com esse sentimento que eu dentro da casa eu ia atrapalhar a senhora a fazer alguma coisa ou desenvolver algum trabalho. Então eu preferia sair, né? Então houve aquela reconciliação ali, aquela conversa, e segundo o relato dessa psicóloga, depois disso a moça não saía mais com tanta frequência e quando saía falava para onde que ia e já voltava no horário marcado. Por que que eu estou contando essa história? Porque se alguém, se nós aqui, né, se as pessoas que vão ter acesso a essas aulas, já no início da primeira aula, descobre que eu sou uma pessoa querida por Deus, né, e por ter sido querida por Deus, né, Ele me criou, já resolve boa parte do problema, né? Porque o que é que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim, ó, mesmo que sua mãe e seu pai, né, te abandonar, eu jamais farei isso. Por quê? Porque eu te quis, né? Eu te quis, Deus te quis, né? E, de fato, se eu tenho essa consciência que Deus me quis e me querendo, né? E me querendo, me criou, né? Realmente, se eu tiver isso assim, bem, né, impregnado dentro de mim, eu não vou ter problema em relação a esta questão da existência, né? Essa questão de que realmente eu nasci porque Deus quis e querendo, Ele tem um propósito para a minha vida. Então, todos nós aqui, ó, todas as pessoas criadas por Deus, Deus criou é, em cima de um propósito, né? E é aí que está o segredo, e é aí que está realmente, né, a questão do ter sentido para viver, né? Esse final de semana eu encontrei, numa missão que eu fui, uma moça, né? Moça senhora, né? Que já não é tão velha assim,
né? E ela reclamava do relacionamento dela, né? Do relacionamento dela. E ela, de algum modo, estava com sobrepeso, né? Ela estava sobrepeso. Ela falando, né? Que não sabia mais o que fazer, que o relacionamento já estava quase no fim e tal. E aí eu disse para ela, falei assim, filha, é muito difícil a gente recuperar um relacionamento quando a pessoa que está relacionando, né? Quando você, no caso, quando a pessoa que está relacionando tem nesse relacionamento o motivo da sua felicidade. E aqui eu digo para vocês, se alguém aqui, ou se alguém que vocês conhecem, tiver como fim a felicidade em alguém ou em algum relacionamento, essa pessoa vai se frustrar, né? Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ter, né, em quem quer que seja o motivo da nossa felicidade. Passa pela pessoa, passa por ela, passa pelo meu filho, passa pela minha esposa, passa pelos membros da minha comunidade, passa por vocês que estão sendo os meus primeiros alunos, passam por isso. Mas não tem fim em vocês. Porque se eu colocar a minha felicidade como fim em vocês, eu vou me frustrar e não encontrarei nunca esta felicidade almejada pela pessoa humana. Entendeu? Então, nessa primeira aula que nós tivemos, né, pelo menos para mim, quando eu preparava, quando eu rezava, quando eu separava alguns textos, quando eu lia alguma coisa para preparar, ficou muito claro para mim que se eu tiver em mente, se eu tiver em mente que eu fui querido por Deus e como uma pessoa querida por Deus, né, ele me criou e me criando, ele me criou com uma finalidade, né, eu vou realmente ter muito menos problemas que eu teria se eu não soubesse disso, né? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula passada? Anotar alguma coisa assim que chamou a atenção? Alguma pergunta? Alguma dúvida? É muito importante que vocês participem também, até para a gente desenvolver melhor a aula, tá bom? Se por acaso as pessoas puderem abrir a câmera para a gente olhar para o rosto e tudo, se não, não tem problema. Talvez tá, né, fazendo alguma coisa, não tem problema, mas o bom seria que todo mundo tivesse com a câmera aberta e todo mundo partilhasse um pouquinho. Eu achei interessante esse ponto, isso aqui mexeu comigo, né? E depois que cada um partilhar, ou se alguém partilhar, a gente dá início à nossa segunda aula, que vai responder de onde eu vim, tá bom? Vamos lá? Tem uma mãozinha aí, é só levantar a mãozinha que eu abro o microfone da pessoa aqui, ó. Quem quiser falar, pelo menos fazer um comentário, seria muito importante. Vamos lá, Osane? Cristiane tá com uma, uma folha de jornal aí só de anotações. Vai lá, Cristiane. Ai, ai, que bom. É isso aí. Deixa eu abrir seu microfone aqui, peraí. Fala alguma coisa que você anotou aí para nós. Deixa eu abrir seu microfone, peraí. Ai, ai. Onde que abre esse negócio aqui? Bora, gente. Peraí. Aí. Seria ela a imagem? Abre aí, filha. Tenta abrir aqui que Ativou Aí, aí? aí, abriu. Vai. Oi. Pronto, tá ouvindo. Estamos ouvindo. Diga aí. Tá Leia no pra meio mim. Estamos ouvindo. Leia para mim um parágrafo desse livro aí. desse, desse ó. Eu coloquei essa na logoterapia, o ser humano
É uma decisão, é isso mesmo? Eu coloquei Olha, assim olha aqui. aqui, vamos lá, vamos lá. Refaz aí. Pega a caneta aí que eu vou te falar o que Aí que eu é. coloquei assim, a totalidade do ser humano se engloba em biológica, Isso, psíquica, isso. espiritual. Pronto. Aí você colocou o homem, o animal e a planta tem o biológico. Certo. O animal é biológico e tem hora que nem eu entendo minha letra. Certo. Só o homem é, só o homem é biológico, psíquico e espiritual. Pronto. Isso eu anotei tanto, muita Olha, coisa. Cristiane, ó, essa frase que você falou primeiro aí é o seguinte: somente o homem, somente a pessoa humana decide quem ela vai ser. Somente a pessoa humana decide na logoterapia. A gente aprende que somente a pessoa humana decide quem ela vai ser, né? Não é só na logoterapia, na vida é assim. Se você decidir ser e se empenhar e se dedicar e lutar e renunciar e correr atrás, você será. Você será por quê? Porque você tem todas essas capacidades já em potência que a gente fala, já tem dentro de você isso aí, né? Já tem dentro da pessoa, a gente fala em potência, porque ela precisa ser gerada, né, para fora. Então, quando nós aprendemos que somente eu, Jean, né, posso decidir quem eu vou ser, eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém, né? Eu não fico assim parado na opinião. Ah, eu acho que você não vai dar conta. Ah, sabe assim, eu olho para você, eu não vejo você fazendo estas coisas, né? Se você não tem consciência que somente você pode decidir quem você quer ser, você acredita e não será, acaba não sendo, né? Então é muito importante. E essa outra parte que você falou é o ser, né, biológico, psíquico e espiritual, né? Somente o homem tem essas três, né? A planta é biológica, né? A planta é biológica, o animal é biológico e psíquico, né? Mas somente o ser humano é biológico, psíquico e espiritual, né? Espiritual está ligado à transcendência, né? A imagem e semelhança de Deus. Somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. Espiritual é transcendente, e transcendente, imagem e semelhança de Deus. O cachorro não é criado à imagem e semelhança de Deus. A planta não é criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então, fica muito claro isso aí para nós, para não ter confusão, tá bom? Mais alguém que falar alguma coisa? Vamos lá. Diga, gente. É, um ponto importante que você, né, colocou na última aula, que é interessante, é aquela questão do passado, o presente e o futuro. Onde que o passado foi uma realidade, passou a vida vivida, né? Para a gente não ficar preso àquilo ali. Sim, sim. Que acontece, no caso da depressão, né? Que Sim, é o excesso do passado, né? E o presente hoje é o que a gente está vivendo com relação a uma possibilidade no futuro, mas criar sim, os ideais, os sonhos, né? exatamente. E da mesma forma aí, como foi falado, a questão, eu posso decidir quem eu quero ser. E Cabe ponto. a mim, então, né, em cima do que, né, do propósito que a gente quer seguir. Isso. É aquela questão que você falou, somos barros e somos oleiros, né? Que cabe a nós, de certa forma, né? Exatamente. É isso. Então, Geisiane, é isso aí, ó. É muito importante, né? É muitíssimo importante também que a gente tenha tudo isso assim muito bem definido, igual você está descrevendo aí, né? Ao mesmo tempo que eu sou o barro, eu sou a pessoa que trabalha com barro, né? Ao mesmo tempo que eu estou com o barro na mão, eu sou aquele barro. Por quê?
Porque nós tivemos a graça, né, por meio da morte e ressurreição de Jesus, de nos tornarmos construtores também, né? Então, nós não podemos ficar de braço cruzado, ó, nós não podemos ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecer na nossa própria vida, né? Nós precisamos e devemos, né, tomar providências. Para quê? Para que eu seja alguém melhor. Só que nunca, nunca por primeiro melhor para os outros. Porque não funciona ser melhor para os outros. Eu tenho que ser melhor para mim mesmo. Olha como eu fiquei muito melhor para mim mesmo depois dessa pós-graduação. Eu fiquei muito melhor para mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito mais realizada do que eu era. Eu sou uma pessoa muito mais em paz do que eu era. Por quê? Porque à medida que eu fui fazendo essa pós-graduação, eu fui descobrindo alguns aspectos da minha vida que são intransferíveis, que só cabe a mim e mais ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem meus filhos, nem minha esposa, né? Somente eu preciso realmente decidir qual o rumo que eu devo tomar, né? Se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. Por isso também que na Bíblia a gente escuta, né, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não deixa ninguém ficar dando palpite na sua vida à torta direita, porque senão você vai ficar aí parada no tempo e não desenvolve, né? Nessa questão dos tempos, uma coisa muito importante também é ter a consciência, pessoal, que o tempo agora, esse tempo agora que nós estamos aqui online, ele tem um nome de presente, né? O hoje tem um nome de presente. Presente por quê? Porque o presente é uma coisa boa, né? E nosso Senhor alertou várias vezes na Sagrada Escritura, sobre a preocupação, né? A preocupação com o passado e com o futuro, né? Ah, o que é que eu vou ser da vida? Ó, se a pessoa ficar pensando assim, ai meu Deus, o que é que eu vou ser da vida? Ai meu Deus, o que é que eu vou ser da vida? Ela passa o dia inteiro pensando o que é que eu vou ser da vida, não faz nada agora para ser. Ela não faz nada, entendeu? Na mesma situação é quando ela fica lá presa naquele passado lá, né? Ai meu Deus, eu já tentei tantas vezes e não consegui. Eu já fiz tanto e não dei conta. Será que eu vou dar conta agora? Faça agora. Faça agora, né? E faça quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque lá no seu passado, você já fez uma, duas, três, quatro vezes e deu errado. Então, você tem, ó, quatro possibilidades de não fazer mais do mesmo jeito, porque deu errado. Entendeu? Se você pensar assim, meu Deus, olha, eu fiz assim, não deu certo, fiz assim, não deu certo, fiz assim, não deu certo, quatro vezes. Então, eu olho para lá, eu posso até olhar para o meu passado, porque eu preciso olhar. E analiso essas quatro circunstâncias e falo assim, não, vou tentar diferente, porque pode ser que agora funcione. O que não pode é eu insistir do mesmo jeito, porque do mesmo jeito eu vou ficar a vida toda preso naquilo que eu já errei, né? Então, a gente precisa aprender a viver o presente intensamente, né? E é por isso que eu aconselharia a todos vocês, né, a programar o seu dia, né? O que que eu fiz hoje, né? Hoje, de manhã, eu já dormi sabendo, né, que eu ia fazer. Tinha que vir para o hospital para trocar com Hélia, para ficar com o Esteve 7 horas da manhã, porque Hélia dorme no hospital. Sabia que tinha que dar essa aula para vocês. Eu estava na expectativa, né, de Estevão receber a alta hoje, porque realmente estava tendo uma melhora. Então, o que que eu fiz? Eu não tinha terminado de preparar a aula. Eu fiz o quê? Eu levei o computador para o hospital. E sentado lá, esperando o médico chegar, eu fui terminando, né? Fui adequando, fui analisando, fui pesquisando, fui lendo a Bíblia e fui colocando os pontos que eu quero falar com vocês hoje. Então, assim, foi muito bom. Por quê? Porque eu fiz o que eu tinha que fazer
né? Fechei o computador e fiquei esperando. Quando eu saí do hospital com a alta de Estevam, era aproximadamente umas 4 horas da tarde, né? Que eu fui lá em casa e o compromisso que eu tinha hoje, né? O último compromisso mesmo que eu tenho hoje é com vocês, entendeu? Então, se pode aparecer alguma coisa depois, pode, mas não é compromisso, né? Então, eu vou dormir hoje. Como que eu vou dormir hoje, pessoal? Eu vou dormir hoje realizado. Por quê? Porque eu cumpri todas as tarefas que eu programei, né? Se você não faz, né, esse cronograma, desculpa, você vai ficar igual uma barata tonta, procurando o que fazer. Ou talvez, né, se aparecer alguma coisa para fazer, você fica na dúvida: será que eu vou? Eu não vou. Será que eu posso? Eu não posso, né? Então, o conselho que eu dou para viver bem o presente é, de fato, fazer um cronograma de como vai ser meu dia. Não significa que não aconteça imprevisto, não significa que pode ter uma mudança naquele cronograma, mas pelo menos eu vou ter realmente, né, um direcionamento, um caminho a seguir, não vai ficar solto, tá bom? Então, esse é o conselho que eu dou. Pessoal, vamos lá. Vamos entrar na nossa aula em si, né? A nossa aula de hoje, que tem como tema de onde eu vim, né? Então, qual é a finalidade da gente responder esta pergunta, né? Qual é a finalidade? A finalidade é, de fato, né? A finalidade é, de fato, encontrar um significado mais profundo, sobretudo da nossa existência, para que aquelas situações mais difíceis e extremamente complexas que a gente vive no dia a dia possa nos conectar com nossos valores, né? Aí você pensa assim: Jean, mas como assim? Uma situação difícil e complexa que eu estou vivendo, tem possibilidade de conectar essas situações com os meus valores? Eu acho que tem. Porque esses valores que nós carregamos, sobretudo os valores cristãos, né? Os valores morais, aqueles valores que os nossos pais transferiram para nós, né? Esses valores são extremamente importantes, né? Valores esses que vão cada vez mais vindo à tona quando eu, na possibilidade de apresentá-los à sociedade, né? Apresentá-los à sociedade, fazer com que a sociedade perceba que esses valores fazem uma grande diferença na hora de viver uma situação difícil, né? Um exemplo, aconteceu, um, morreu alguém querido, morreu um ente querido, né? Uma situação terrível, não estava esperando. Veio a notícia: fulano morreu ali de acidente, ou infartou, morreu, né? Olha, a oportunidade que eu tenho, né, de apresentar para a sociedade os meus valores. Quais são os meus valores em relação à morte? Quais são os meus valores em relação à dor? Quais são os meus valores em relação às questões inevitáveis da vida? Porque a morte é inevitável, né? Então, como que eu vou desesperar? Vou sair gritando? Vou querer morrer também? Não, né? Eu vou realmente me entristecer, eu vou chorar, né? Mas tudo isso com a certeza absoluta que esse tipo de situação, de algum modo, é inevitável, mesmo que chegue de surpresa. Então, valores esses mais profundos, de algum modo, nos impulsionam a viver uma vida mais autêntica e realizada, né? Uma questão importante sobre também essa resposta de onde eu vim, né, e que, às vezes, de certa forma, é uma causa, confesso para você, de preocupação, é que as pessoas, elas não estão vivendo com autenticidade mais, né? Elas estão vivendo em função de um grupo, em função da opinião alheia, em função do emprego, em função, né, das amizades. Não, pessoal. Quando a gente vive assim, a gente vive de algum modo também oprimido.
A gente não é livre para ser quem a gente deveria ser. Aí você fala assim, Jean, mas se eu fosse quem eu deveria ser, eu ia perder muita amizade. Então, se você perde amizade, porque esta amizade nunca foi verdadeira. A gente só perde quando é da gente. Eu sempre ensino para as pessoas assim, ó, quando você perder alguém, renda graças a Deus, porque a gente só perde quando é da gente. Né? Eu estava enganado a vida toda. Eu achava que era uma coisa. E bastou uma oportunidade mais difícil ou complexa da minha vida, bastou eu mostrar para ela que eu sou uma pessoa realmente espontânea, aquela pessoa se afastou de mim. Eu falei, graças a Deus. Né? A princípio, eu posso até me entristecer, né? Assim, nossa, gostava tanto da pessoa, tinha tanta consideração, mas depois eu retomo a minha, a minha mente, assim, retomo, né, o pensamento e falo assim, mas espera aí, quem são os meus amigos de fato? Então, nós vamos fazer uma abordagem sobre essa resposta, de onde eu vim, não só no âmbito, né, de onde eu vim relacionado ao pai e mãe, né? Mas, eu nasci de um pai, eu nasci de uma mãe, meu pai é fulano, meus avós são ciclanos, que é importante também, pessoal. E aqui, ó, eu já quero começar falando para vocês o seguinte, é muito importante para a nossa vida. Olha, gente, é muito importante para a nossa vida a gente conhecer a nossa história. Uma pessoa que não conhece a sua própria história, ela está fardada a se perder no tempo. E a nossa história passa por quem? Meu pai, minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, de algum modo. Então, eu tenho que investigar. Se você tem avô vivo, avô, conta para mim aí como é que era seu pai, como é que era sua mãe, como que você vivia, né? Porque eu preciso saber, né, pelo menos o básico, de onde eu vim no âmbito da origem física. Eu preciso conhecer minha história. Né? Eu preciso saber, porque é por isso que é interessante montar a árvore genealógica. Né? E nessa árvore genealógica, né, investigar alguns pontos, até mesmo que você quer saber, porque talvez você tenha uma dificuldade em uma área, talvez você tenha um vício em alguma situação, talvez você tenha algum medo, da onde que está vindo? Mas você é igualzinho seu avô. Nossa, mas nessa coisa aqui você parece com sua avó, viu? Olha, nisso aqui você parece demais com seu pai, né? Mas espera aí, e meu pai trouxe isso da onde? Trouxe do pai dele, né? Então agora eu estou entendendo, olha, eu carregava a culpa achando que era só eu. Eu carregava a culpa, nossa, que coisa, né? Isso eu herdei, isso veio na minha genética, isso veio do meu costume, mas eu não vou querer isso para mim. Né? Já que eu achava que era minha, impregnado da minha essência, eu nunca fiz questão de renunciar, eu nunca fiz questão de deixar para lá. Só que agora eu estou sabendo, por essa investigação que eu fiz, eu fiquei sabendo que minha mãe também é assim, que meu avô também é assim, e que meu bisavô era assim também. Então, qual é a decisão que eu tomo? Eu não quero ser assim. Eu não quero levar isso à frente, eu vou me esforçar. Então, nós não vamos aqui fazer uma abordagem somente de onde vim, no que se refere à origem física do pai, da mãe, dos avós, ou também de origem geográfica, né? Qual cidade você nasceu? Em que país você nasceu? Em que cidade você mora? Qual é a rua? Seu bairro? Gente, faz tudo parte da sua história, do seu costume, né? Por exemplo, hoje eu moro em Itaiobeiras, Osvanildo, por exemplo. Osvanildo é de Itaobim, ele mora em Itaiobeiras. A cultura de Itaobim é totalmente diferente da cultura de Itaiobeiras. Então, como eu sei que Osvanildo é de Itaobim, né, tem algumas manias ou alguns costumes que ele tem que não faz parte do costume de Itaiobeiras, que logo eu identifico, esse cara não é de Itaiobeiras, né?
Esse cara aqui não é de Tampere. Por quê? Porque tem algumas características ali que ele traz de origem geográfica, que é da onde que nasceu o povo, a cultura, o modo que foi criado naquela situação. Óbvio, tudo isso é importante, né? E eu queria muito, muito que vocês fizessem essa experiência, né? Todos vocês que estão aqui na aula ao vivo, mas aqueles também que vão assistir depois. Façam a sua árvore genealógica. Procura na internet, vocês acham. Árvore genealógica. Coloca lá os nomes. E não só coloca, mas pergunta a sua mãe. Pergunta a seu pai se ele for vivo. Alguma curiosidade que você quer saber sobre relacionamento, sobre sentimento, né? Se o seu avô for vivo, então, olha, gente, quando meu avô era vivo, eu passava horas e horas conversando com ele. De verdade. Assim, nossa, era tanta experiência, porque meu avô, ele morreu com quase 100 anos. E ele viveu naquela época dos revoltosos, né? Que o pessoal veio de cavalo e que agredia as famílias e tudo, o povo ficava escondido no mato e tal. Então, assim, tem muita coisa, né, que a minha mãe herdou, em virtude do sofrimento de minha avó e de meu avô, né? E que de algum modo, veio parar em mim, né? Porque a gente chama isso de herança hereditária, né? Essa herança, né? Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, é, é, nós vamos fazer, né, essa investigação e eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, aos vizinhos, né? O que que a minha rua, né? A minha rua ali. Aí eu mudei. Eu sou pessoa que eu mudo muito. Ah, já morei em tal rua, já morei em tal rua, já morei em tal bairro, já morei em tal bairro e tudo, né? E em virtude disso, eu criei um sentimento de quê? De desapego. Eu não consigo me apegar a ninguém. Por quê? Porque eu vivia mudando assim, ó. Olha, já tem mais de 30 anos que eu moro nessa rua. Tem mais de 30 anos que essa mulher é minha vizinha. É tão difícil para mim sair daqui. É tão difícil para mim ir embora. É tão difícil para mim recomeçar, né? Então, essas características geográficas de onde eu vim também é importante para a gente se localizar. Porém, né, a busca maior que nós vamos fazer é, sobretudo, de onde eu vim, de forma transcendente, da nossa origem, daquilo que é mais profundo, daquilo que nos faz entender o significado e o propósito da nossa vida, né? É necessário, e eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício, para, na próxima aula da semana que vem, a gente partilhar um pouco o que é que você descobriu de interessante da sua família, né? Faça a sua árvore genealógica lá, conversa com a mamãe, com o papai, conversa com os avós, se for vivo, né? Escreve. Eu tenho um trabalho para fazer de um curso que eu estou fazendo, queria anotar, escreve e traga para nós, para que a gente também tenha essa experiência e perceba o quanto isso influencia, né? Da onde eu vim, né? De origem familiar, de onde eu vim, de origem geográfica, né? Qual é a rua, qual é o estado, qual é a cidade, qual é o bairro, eu carrego algum costume. Ah, engraçado, minha rua tem costume de todas as casas ter fogueira. Então, por conta disso, também passei a fazer uma fogueira também. Eu não tinha um costume, mas quando eu mudei para cá, para mim não ficar sem graça, eu acabei costume. E seu filho, que chegou depois, né? Você mudou para aquela rua, ele já vai pegar uma herança, né, sobre essa questão da fogueira, né? Vai virar uma tradição na sua família. Então, a minha origem, ela tem, sobretudo, fundamento, né? Quando nós falamos de origem espiritual e transcendente, a minha origem tem fundamento naquele sonho de Deus, naquilo da primeira aula, aquilo que eu comecei falando. Eu fui querido por Deus e, como querido por Deus, Ele me criou, né? E aonde eu estava, né? Se Deus me quis
E me querendo, me criou aonde eu estava, né? E me criou com um propósito. E tudo faz parte da minha vida. Se ele me criou, né, com este pai e com esta mãe, se ele me criou para estar fazendo parte dessa família, com esses irmãos, se ele me criou e quando ele me criou, né, eu nasci nessa cidade, neste bairro, nesta rua, tudo isso faz parte da minha história. Tudo isso é importante para mim. Tudo isso é importante para que eu entenda o contexto pelo qual Deus me projetou, né? Tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Ah, eu não tenho a mãe maravilhosa, eu não tenho um pai maravilhoso, mas é seu pai e sua mãe, Deus quis assim, né? Você vai tirar, você vai tirar algum ensinamento ou você vai colher algum fruto se você tiver em mente que seu pai e sua mãe foi escolhido por Deus também para ser seu pai e sua mãe, né? Porque Deus tem um propósito dessa paternidade e dessa maternidade. Deus tem um propósito de você ter nascido na cidade que você nasceu. Deus tem um propósito de ter colocado você para viver nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, é muito importante que a gente coloque isso na cabeça. Mas a pergunta que não quer calar, né? De onde eu vim e aonde eu estava? Aí eu quero pegar na Bíblia para esclarecer sobre aonde, de fato, eu estava, né? Eu vou pegar aqui um texto bíblico do livro do Gênesis, do capítulo 2, aqui no versículo 1. Vamos lá. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todos os seus elementos. Primeiro, quando Deus cria o céu e a terra, ele cria com a finalidade. Quem arriscaria falar qual a finalidade de Deus ter criado o céu e a terra? Alguém pode, assim, né, ter ideia? Não falar, já acho que foi por isso, eu acho que foi para isso. Alguém arriscaria? Então vamos lá, silêncio. Olha, quando Deus cria o céu e a terra, ele cria com a finalidade do céu e a terra ser o paraíso, ser o céu. Quando Deus resolve, né, quando Deus deseja e quer criar o céu e a terra, ele cria com a finalidade de ser o paraíso. Tanto é, né, que quando ele cria o homem, ele coloca no paraíso. O céu e a terra criado para ser o paraíso, né? Vamos continuar a leitura. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que Deus repousou de toda a obra da criação que fizera. Essa é a origem do céu e da terra quando foram criados. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo, e nenhuma erva do campo tinha sido brotada, né? Então criou o céu e a terra, olhou para tudo aquilo ali, e aí começou realmente a pensar o que era necessário para poder produzir naquele céu e naquela terra, né? Os arbustos, as aves, os animais, que de algum modo ia refletir essa realidade celeste, né? Porque antes do pecado, o que se tinha era de fato um paraíso. O homem não precisava trabalhar, né? A mulher não precisava sentir dor para ganhar filho, né? Então era realmente um paraíso mesmo, né? Então, de onde eu vim? Eu vim do paraíso, eu vim do céu. E eu vim do céu para poder estar de fato, né, em um local que, a princípio, tinha uma característica de céu também, de céu no sentido de paraíso,
É porque a gente fala céu, pode ser que só pensando lá em cima. Mas céu é paraíso, né? É paraíso. Então Deus quis criar o céu e a terra para de fato ser o paraíso. Mas o que que acontece? Né? O que que acontece, meus irmãos? Não teria sentido, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção, não teria sentido Deus nos tirar do céu, do paraíso, da onde a gente já existia, aonde é morada de Deus, porque Deus morava, né? Deus mora, né, no céu. Não teria sentido Deus tirar nós de lá para mandar para um lugar inferior. Dá para entender? Não teria sentido. Assim, se eu estou com Deus, né? Se eu moro com Deus, de repente Deus fala assim, não, eu vou pegar você e vou pôr num lugar pior do que aquele que você estava. Não, ele vai pôr num lugar semelhante ao melhor, ué. Então, as Sagradas Escrituras, ela deixa bem claro em várias passagens bíblicas, né, em vários textos, que eu vim do coração de Deus, eu vim do céu. Aonde Deus está? Deus está no céu, Deus está no paraíso. E da onde que eu vim? Eu vim realmente de um desejo de Deus. Eu fui querido por Deus, e querido por Deus, ele me criou, mas onde que eu estava? Eu estava com Deus. Né? Aí eu faço para vocês essa analogia. Né? Eu vou falar, aonde que esse celular estava? Esse celular aqui estava, né? Antes dele existir. Ele estava na onde? Ele estava na cabeça de alguém. Alguém tinha pensado nele, alguém tinha desejado ele, alguém tinha querido ele. E por desejar e por ser querido, o que que acontece? Ele existiu, não existiu? Ele não está aqui na minha mão? Está aqui na minha mão. Né? Agora, aplicando a nós, é a mesma verdade. Uma vez eu estando no coração de Deus, e quando eu digo do coração, é no desejo, no pensamento, né? Uma vez eu estando no coração de Deus, uma vez Deus me desejando, me querendo, né? Ele me criou. E eu saí da onde? De Deus. Né? E aonde Deus está? No paraíso, no céu, na eternidade. Vamos continuar a leitura aqui para vocês verem. No tempo que, versículo 4, lá embaixo. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo e nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra e não existia o homem para cultivar o solo. Mas da terra subia um manancial que regava toda a superfície do solo. Então Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhes nas narinas e soprou da vida, desculpa, o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis de aspectos e boas para delas comer. E a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, e daí se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro era Fison, ele contornava toda a terra de Évila, onde se encontrava o ouro, e o ouro desta terra era bem puro. E lá existem também a resina cheirosa e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom. Ele contorna toda a terra do Cux. O nome do terceiro rio é Tigre. E ele flui no leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou o homem: podes comer de todas as árvores do jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, pois no dia que delas comer, de certo morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nome lhe daria. Cada ser vivo teria um nome e que o homem desse. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não se encontrou para o homem um auxílio que correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne do seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher e foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nu e não se envergonhavam. Pronto, palavra do Senhor. Olha para você ver. Tinha árvore, tinha água, tinha árvore com frutos e árvore sem fruto, os animais domésticos, um lugar extremamente, né, vamos supor assim, virgem, onde ninguém tinha pisado, onde ninguém tinha cultivado. Eu estou com quem? Com quem que eu estou? Eu estou com a pessoa que eu amo, a minha esposa, sozinho. Nós que já fomos casados, quem foi casado, sabe que não tem, né, melhor momento na vida quando a gente está sozinho com a pessoa que a gente ama, num lugar assim maravilhoso. Então, o desejo de Deus era que o homem vivesse no paraíso. Então, Deus pega o homem que está no seu coração, morando com ele no céu, vivendo com ele, porque vivia na mente, no coração, na mais profunda, né, no mais profundo de Deus, e traz a terra para viver como no paraíso. Tanto é que é verdade que Deus, todos os dias, Deus ia lá no Éden para conversar com Adão e Eva. Né? Além de ter toda aquela beleza, né? Além de ter tudo aquilo que foi criado para o homem tinha Deus no paraíso. Né? Então fica muito claro, né, que a essência do homem, né, o homem surge, o homem vem da eternidade para voltar para a eternidade. Se não tivesse acontecido o pecado original, nós jamais morreríamos. Viveríamos eternamente nesse lugar. Viveríamos felizes. Viveríamos radiante. Viveríamos exatamente como Deus queria que nós vivêssemos. Porém, por conta do pecado original, o que aconteceu, meus irmãos? Nós fomos expulsos do paraíso. Né? Eu fui colocado para fora do paraíso. Então, do lado de fora, imagina aí que você morou em um lugar durante muito tempo. Eu acho que agora vai dar uma compreensão melhor agora. Vamos supor que você morou num lugar muito tempo. E por causa de um erro que você cometeu, existe uma regra que se você cometesse um erro, você seria colocado para fora. Aí, por displicência, por negligência, você cometeu um erro. Eu te pus para fora. Aí, você está andando lá fora, expulso. Alguém te pergunta assim, da onde você está vindo? Você vai falar da onde? Você vai falar da onde? Da onde você está vindo? Você está andando. Está perdido, né? Você está perdido, porque você foi expulso do lugar que você morava. Você não tem lugar para ir. E assim que o homem
Olha, gente, é assim que o homem vivia. Quando ele foi expulso do Éden, para onde que ele ia? Eu não sei para onde que eu vou, estou perdido. Mas se acontece de alguém encontrar com esse homem, com essa mulher lá, e ver que eles estão perdidos, fala assim, mas de onde vocês estão vindo? Nós estamos vindo do paraíso. Né? E é exatamente essa a resposta que a gente dá. De onde você está vindo? De onde você veio? Não, eu vim do paraíso. Eu fui expulso. Nós só não nascemos no paraíso por conta de Adão e Eva. Né? Então, assim, nós, de algum modo, nós estamos, né, desculpa, não é estamos, nós fomos também expulsos do paraíso. Nós nascemos fora do paraíso. Né? Era para todo mundo ter nascido dentro do paraíso. Só que por conta do pecado dos nossos pais, nós nascemos fora do paraíso. E se alguém pergunta, a gente anda meio aí luado, né? Meio sem saber assim. Aí você fala assim, de onde você está vindo? Não, estou vindo do paraíso. Eu morava lá. Mas o que foi que aconteceu? Aí eu fui colocado para fora porque, né, eu tenho vontade de voltar para lá. Porém, a porta foi fechada, colocaram 2 anjos lá. Eu não posso voltar. E agora, como é que você vai fazer? Ah, eu vou andando aí, vou ver o que eu faço de minha vida. Vou tocando minha vida aí, vou vivendo, né? Porque a regra agora é que eu tenho que trabalhar e viver do meu suor, e a mulher que eu tenho vai ter que sofrer para poder ter os filhos que ela precisa ter. Entendeu? Então, fica muito claro, ou deveria ficar claro, né? Que além de eu ter nascido de um pai e de uma mãe, além de eu ter vindo de uma família biológica, né? Além de eu ter uma família que é os avós, os pais, os irmãos, além de eu ter nascido num espaço geográfico, eu não posso e jamais posso cair na tentação de achar que eu vim de meu pai e de minha mãe, que eu vim dessa família, que eu vim desse espaço geográfico, sem antes buscar na origem verdadeira, né? Na origem verdadeira, que é eu vim do céu, eu vim do paraíso. Né? Por graça de Deus, e na próxima aula a gente vai ver isso assim com muita clareza, nós ganhamos a possibilidade de voltar. Porque até então não existia possibilidade de voltar. A gente ia ficar meio que zoado aí para lá e para cá. Ó. Se hoje nós temos uma certa alegria no coração, e eu garanto para vocês isso, essa alegria que a gente tem no coração quando a gente ganha alguma coisa, ou quando a gente vive um momento, essa alegria é uma prefiguração de uma alegria de alguém que está voltando para o lugar da origem. Porque a vida eterna é a vida verdadeira. A vida eterna é a vida real. Pessoal, a vida eterna é a vida real. Porque a vida humana, a vida material, ela tem um limite. Ela tem um limite. A vida humana, ela tem um limite. Né? E se eu não conseguir responder essa resposta de onde eu vim, eu jamais conseguiria responder para onde eu vou. Porque eu saí da onde para ir para onde? Afinal de contas, né? Qual foi a finalidade do meu nascimento? Para que Deus me criou? Então a gente vai fechar todo esse ciclo de resposta na aula 3, né, com um fim. Né? Afinal de contas, eu estou indo para onde?
Ah, eu tô indo para Taiobeiras, eu estou indo para Rio Pardo, eu estou indo para São João do Paraíso, eu estou indo para Roma. Aí se eu chegar lá e falar assim, gente, não é aquele lugar. Não sei se vocês lembram, Abraão. Quantos acampamentos Abraão levantou? Armava tenda. Não é aqui ainda. Vamos embora. Para onde você está indo, Abraão? Eu não sei. Eu escutei uma voz mandando eu sair e andar, porque eu tenho uma terra prometida. Mas na onde que é essa terra prometida? Eu não sei. Eu estou indo aqui, uma hora eu vou encontrar ela. Só que Abraão tinha no coração a certeza que ela existia. Esse lugar para onde a gente está indo existe. Viu? Esse lugar para onde a gente está indo existe. Ele é real. Ele não é fictício. E eu garanto para você, se você viver, se nós vivermos com essa certeza absoluta que esse lugar para onde a gente está indo é o mesmo lugar da onde a gente veio, qual é o sentimento que vai gerar? Um sentimento de alegria, porque o lugar que a gente vem é um lugar bom, é um lugar maravilhoso, é um lugar de paz, é um local onde a gente vai estar com a realização plena, absoluta, né? Absoluta. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida. É importante, repito, é importante eu saber a minha origem familiar, é importantíssimo, faz parte da minha história. É importante eu saber toda a minha localização geográfica, é importantíssimo, faz parte da minha história. Mas muito mais importante do que saber, né, a origem familiar, a origem geográfica, é saber que eu vim de Deus. É saber que eu vim do paraíso. É saber que eu vim de um lugar onde este lugar é a realização plena da vida de qualquer pessoa. E não teria sentido eu estar voltando para este lugar. Não teria sentido se fosse um lugar pior do que esse que a gente está andando. Entendeu? Por isso que muita gente anda de cabeça baixa, triste, abatido. Por isso que muita gente não tem sentido para viver. O que você está fazendo da vida? Não sei. Ah, não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Mas peraí, o que você quer da vida? Não sei. Né? Porque se eu tiver no coração essa certeza absoluta que eu vim deste paraíso para fazer um percurso, né, retornando para ele, eu tenho certeza que, mediante todas as circunstâncias difíceis da vida, a gente vai superar com mais facilidade. Sabe por quê? Aqui não é meu lugar mesmo. Eu tenho que conformar. Pessoal, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Osvanildo, Faleísa, Sueli, Marivânia, Cristiane, Geisiane, anotaram alguma coisa que não ficou esclarecida para a gente poder é, abrir alguns questionamentos? Vamos lá. Pode abrir o microfone, pode falar. Estamos aí 1h08, né, já de aula. Ô, Jean, quando você falou aí de conhecer, né, a árvore genealógica, quando eu chego no meu pai, ele fala que não conheceu o pai dele, e aí é a questão. Sim. E aí você, olha, Sônia, aí você percebe como que é difícil, e verdadeiramente difícil, a gente entender certos aspectos da nossa vida quando a gente conhece a nossa história com profundidade, né? Então, assim, a gente tem que contar com a graça de Deus nessa hora, porque, assim, o que é que eu posso fazer, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu não posso deixar que isso aconteça com meu filho, porque seu pai é vivo, hein?
E você tem que transmitir os valores de seu pai, você tem que transmitir não só os valores, mas também aqueles defeitos para os seus filhos, transmitir no sentido de informá-los, né? Olha, seu avô é assim, sua avó é assim. E eles estão vendo que é, né? E com certeza eles serão muito melhor do que nós. Você já pensou se os nossos pais tivessem tido uma aulinha dessa aqui básica? Você vê, nós teríamos nascido muito bem, ué, não tenho dúvida, entendeu? Verdade. Agora, certo é que o seu pai vivo tem muita informação de como ele viveu antes de casar, né? Ah, eu fui criado por fulano, eu fui criado por ciclano, né? Naquela época era muito difícil e tal. Essas informações, elas vão sendo armazenadas na nossa memória e, de algum modo, vão servir para a gente entender todo esse percurso de onde eu vim, né? Na origem familiar física, por que que eu cheguei aonde que eu cheguei na questão geográfica, né? Mas lembrando que isso não é a parte principal do ser humano. Você pode ter sido criado sem pai e sem mãe, você pode ter nascido em uma família extremamente complexa, difícil, você pode ter nascido num local extremamente pobre, né? Pode ter passado necessidade, mas se você souber que antes de vir ao mundo, com esse pai e com essa mãe que você não conheceu, antes de vir ao mundo, no lugar que você está, que é um local de difícil acesso, não tem saneamento básico, pobre, miserável, se você souber que antes disso você estava em um lugar aonde este lugar tem um nome de paraíso, o seu coração se enche de alegria, porque é a certeza de que um dia existe a possibilidade verdadeira de eu voltar para esse lugar. Porque se nós estamos fazendo esta caminhada, e de fato é uma caminhada, né? Essa caminhada tem um fim, né? Nós estamos vivos hoje, mas tem um fim. Uns vai caminhar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, né? 10 anos, 20, então vai ter um fim. Essa caminhada vai ter um fim. E quando tiver o fim, eu cheguei na onde? Aonde que eu cheguei? Né? O problema é esse. Nossa, caminhei à toa. Então, eu deixo de exercício para vocês aí, né? Eu deixo de exercício para vocês aí esta pesquisa, né? Essa investigação. Faça uma investigação, assim, lógico, né? Dependendo dos pais, dependendo dos avós, né? Discretamente, para não achar que está, né, querendo intrometer na vida e tudo, mas de forma bem saudável, né? E aí, como é que tá? Como é que era? Me deu vontade de saber, né? Uma vez, eu, vendo o comportamento de um dos meus irmãos, me deu uma curiosidade. Eu perguntei à minha mãe, né? Ô mãe, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Em relação ao meu irmão, né? Falei o nome do irmão. Falei assim, quando a senhora ganhou, quando a senhora ficou sabendo que estava grávida desse irmão meu, o que que aconteceu? Assim, foi bom, você ficou feliz, era uma época boa. Ela falou assim, Jean, a vontade que eu tive de verdade era de matar ele, de tirar ele, porque eu já não aguentava mais o sofrimento. Assim, a princípio eu pensei isso. Então, quando eu olho para a vida do meu irmão hoje, eu entendo muita coisa. A resposta que ele dá para a vida dele, a resposta que ele dá para a sociedade, de alguém que não foi querido por uma mãe biológica. Pelo contrário, que foi mal querido a ponto de tentar tirar a própria vida. Não, ela não chegou a tentar, mas pelo menos pensou, né? Por conta do sofrimento. Ah, essa mãe é ruim? Não, essa mãe não é ruim. Porque por trás desse pensamento existe uma circunstância pessoal, né?
Aí eu penso em tirar a vida de meu filho porque eu não quero que ele sofra como eu sofro. Isso é amor. Não justifica a morte, né? Não justifica esse pensamento. Mas se você imagina que alguém quer tirar a vida de alguém, e esse alguém é um filho, porque aí eu não quero que ele sofra. Esse não quer que eu sofra é de quem ama. Tá amando da forma errada. Tudo bem. Indevida. Jamais deve ser assim. Porém, é amor. Mas alguém? Então, ótimo. Gente, muito bom. Eu estou, assim, satisfeito em partes, porque vocês falam muito pouco. Eu queria que vocês falassem mais, eu queria que vocês falassem mais, perguntassem mais, assim, sem medo, né? Nós estamos aqui de verdade mesmo, aprendendo. Eu acho que se eu conseguir, né, fazer mais algum projeto, me empenhar em fazer mais algumas aulas em outros assuntos, daqui 5, 6 anos, a gente vai dizer, você lembra daquela turma que a gente fez lá, a primeira turma, que, né? A gente se conheceu, a gente partilhou, a gente aprendeu e tudo. Então, assim, de algum modo sempre vai ficar alguma coisa, eu cresço também com isso e fico feliz que eu posso, de alguma forma, passar alguma informação que eu adquiri ao longo do tempo, com estudo, com experiência de vida e com oração, eu vou colocando aqui para vocês, com a finalidade realmente de melhorar a vida de cada um, no sentido de viver, né? De dar uma resposta melhor para a vida, né? De não ficar tão preso a você mesmo, não ficar tão preso às circunstâncias da sua vida. Você pode, você é capaz, você tem condição de ser aquilo que você quer ser. Porque em potência, em força, você já tem isso dentro de você. Talvez esteja ofuscado, ou por alguém, ou até mesmo pela circunstância da vida. Mas todo ser humano é criado por Deus com uma força, e esta força é necessária para que a gente possa responder adequadamente à vida, tá bom? Então, eu quero agradecer, mais uma vez. Se Deus quiser, em nome de Jesus, né? A semana que vem nós estamos aqui no mesmo horário. Lembrando que as aulas estão sendo gravadas, elas estão sendo editadas, né? Vão para a plataforma. Assim que todas estiverem lá, eu vou disponibilizar para vocês, né? Para vocês dar uma revisada, às vezes fazer alguma ponderação e tudo. E a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? Alguma sugestão, algum questionamento lá no grupo, lá pode pôr lá, não tem problema. Nós estamos lá com 20 pessoas no grupo, não sei mais ou menos. As outras fizeram a inscrição, mas já tinha falado que talvez não daria para participar e vão assistir depois, né? Então elas vão ter acesso depois, tá bom? Então eu queria agradecer mais uma vez aí para todos vocês que participaram aqui ao vivo e também as pessoas que vão eh, participar depois. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria aí, na intenção de toda a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Amém.